Fala pessoal, tudo beleza? Vini aqui e hoje eu estou trazendo para vocês um exercício muito interessante, um exercício resolvido que vai ser muito importante para os seus estudos. Então, bora lá para a nossa luzinha virtual. E esse exercício aqui, pessoal, ele é um exercício muito interessante. Então a gente tem um plano cartesiano aqui e o enunciado diz o seguinte: uma força de 4 kN é aplicada aqui no ponto A. Então a gente tem uma força de 4 kN aplicada aqui, a gente tem uma indicação da direção dessa força, né? Então tem um triangulinho aqui com os catetos para a gente saber o ângulo da força e tal. E a primeira coisa que ele pede é para a gente calcular o momento desta força em torno do ponto O. Então precisamos calcular esse momento aqui em torno do ponto O. A segunda coisa que a gente precisa calcular é as coordenadas dos pontos sobre os eixos x e y, em torno dos quais o momento da força F será nulo. Então tem um ponto aqui no eixo y e tem um ponto aqui no eixo x, que essa força aqui não gera momento em torno desse ponto. E a gente tem que calcular as coordenadas desses dois pontos aí. Então vamos lá resolver. A primeira coisa que eu quero fazer para resolver é analisar este triangulinho aqui, ó. Porque a gente vai precisar saber a inclinação dessa força aqui para poder calcular as componentes, tanto a componente horizontal quanto a componente vertical. Então, olha só, esse triangulinho aqui, ó, ele tem mais ou menos essa cara aqui, ó. Vou colocar aqui. Eu tenho um cateto aqui que é proporcional a 5 unidades aqui, metros no caso, e um que é proporcional a 3 metros. Então, a gente consegue com esses catetos aqui calcular o seno e o cosseno de algum ângulo que a gente acha interessante aqui para esse triângulo. Nesse caso aqui, eu quero calcular o seno e o cosseno desse ângulo aqui que eu vou chamar de alfa, certo? Então, essa forcinha aqui, ela tem uma inclinação, essa inclinação vai ser o ângulo alfa. E o que eu sei? Bom, vamos calcular seno e cosseno de alfa. Primeiro eu preciso calcular a hipotenusa desse triângulo. A hipotenusa a gente vai calcular com o nosso teorema de Pitágoras, né? Então eu tenho aqui x, e a gente sabe que x ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso daqui vai me dar 25 com 9 dá 34. Então o nosso x será raiz de 34. E aí a gente sabe que o seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é 3 sobre raiz de 34. E o cosseno de alfa, ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é 5 sobre a raiz de 34. Beleza. Agora a gente já consegue ter uma ideia melhor de como que a gente vai resolver esse problema aqui. Bom, o que eu vou fazer agora? Agora eu preciso, em primeiro lugar, calcular o momento da força F em torno do ponto O. Para calcular o momento da força F em torno do ponto O, eu tenho duas estratégias. Eu quero mostrar as duas aqui para vocês. Então, primeiro eu vou desenhar o meu eixo cartesiano, que está aqui. Pronto. Então temos aqui eixo Y, temos aqui eixo X, temos aqui o ponto A, que ele é dado por x igual a 1,2 e y igual a 1,5. Temos a nossa força F. Não vou desenhar exatamente igual, tá ali, para cá. E beleza. As outras informações a gente já tem aqui no enunciado, aqui não precisa ficar copiando. Então vamos lá. Para calcular o momento dessa força F aqui em torno desse ponto O aqui, ó, eu posso fazer duas coisas. A primeira coisa que eu posso fazer, que já adianto que é o que eu não vou fazer porque eu acho mais difícil, é o seguinte: eu tenho uma reta base aqui dessa força
eu posso traçar uma reta base paralela passando pelo ponto O. Aí eu calculo a distância entre essas duas retas bases aqui, e o momento dessa força aqui em torno do ponto O vai ser a força que multiplica a distância entre essas retas bases. Pela geometria do problema, isso daqui é complicado de fazer, tá certo? Porque eu vou ter que calcular a distância entre duas retas e as coordenadas aqui elas não estão me ajudando muito para a gente calcular essa distância entre duas retas aqui. Então eu preciso fazer alguma outra coisa. O que vai ser essa outra coisa que eu vou fazer? Vamos tirar essas coisinhas daqui. Eu vou pegar essa força F que está aqui, ó, e eu vou decompor essa força F em duas componentes. Uma componente horizontal e uma componente vertical. Esta componente aqui eu vou chamar de Fx e essa componente aqui eu vou chamar de Fy. Beleza. O momento gerado pela força F em torno do ponto O, ele vai ser o momento de cada uma das componentes gerada em torno do ponto O somado. Qual que é a vantagem? A vantagem é que a reta base das duas forças aqui, ó, a reta base da força Fx é horizontal e a reta base da força Fy é vertical. Então, para calcular a distância entre essas retas bases aqui e as retas bases que passam pelo ponto O, que são os meus eixos x e y, é muito fácil, porque é só olhar para as coordenadas aqui, ó. Eu tenho uma distância de 1,2 aqui, porque o meu x do A é 1,2, e uma distância de 1,5 para o y, porque o y do A aqui é 1,5. Então eu já tenho essas distâncias, as forças eu vou calcular com a decomposição aqui do vetor, e aí vai ficar muito fácil de resolver. Então olha só. Este ângulo alfa que está aqui, ó. Beleza. Eu sei que Fx será F, que está aqui embaixo, cosseno de alfa, e Fy será F seno de alfa. Então, olha só. Fx vai ser igual a F cosseno de alfa. F são 4 kN, eu vou usar como 4 aqui, que multiplica o cosseno de alfa. O cosseno de alfa é 5 sobre raiz de 34. Isso aqui vai dar para a gente aproximadamente 3,43 kN. O nosso Fy vai ser igual a F seno de alfa, que é igual a 4 vezes 3 sobre raiz de 34, que é aproximadamente 2,058 kN. Então tá, então a gente já tem as forças Fy e Fx. Agora, para calcular o momento em relação ao ponto O, eu preciso multiplicar as forças pelos braços equivalentes. Lembrando que de x para y, a rotação de x para y é essa daqui. Então esse vai ser o sentido positivo do nosso momento. A força Fx gera um momento positivo em torno do ponto O. Então eu vou ter uma somatória de momentos em torno do ponto O aqui, que é mais Fx, que multiplica o braço de Fx, que é essa distância vertical aqui, que é o y do A, que é 1,5. E a força Fy está gerando um momento negativo em torno do ponto O. Então, menos Fy, que multiplica o braço de Fy, que é essa distância aqui, que é o x do ponto A, que é 1,2. Se eu fizer essa continha aqui, eu vou chegar em aproximadamente 2,6754. Mas qual a unidade? Bom, a unidade de força que a gente está usando é kN. A unidade de medida é metro. Isso aqui é 1,5 metros, 2 metros. Então, a unidade do momento será kN
que multiplica metro, ou quilonewton metro. Então esse era o primeiro item pedido lá pelo exercício. Depois do exercício falava assim, ele falava, olha, calcule também as coordenadas dos pontos sobre os eixos x e y em torno dos quais o momento da força F será nulo. Bom, eu tenho um ponto aqui no eixo y e um ponto no eixo x, em torno do qual essa força aqui não gerará momento. E olha só que interessante. Quando eu tenho uma força, vamos usar a teoria aqui para ajudar a gente. Vamos dizer que eu tenho um corpo aqui, ó. Certo? Beleza. Aí eu tenho um ponto aqui, ó, que vai ser um pino, né? Então esse corpo aqui pode girar em torno desse pino. Se eu aplicar uma forcinha vertical aqui, ó, nesse ponto do meu corpo, por exemplo, eu vou ter uma rotação em torno desse ponto aqui, tá certo? Então essa força gera momento em torno desse ponto aqui. Agora, se eu pegar essa força aqui e transladar para cá, quer dizer, se a reta base da minha força passar por esse ponto aqui, eu não consigo provocar rotação. Esse corpo não vai girar, porque eu estou puxando bem na direção do pino. Então eu não tenho torque, eu não tenho momento. O que isso quer dizer? Quer dizer que se um ponto é colinear com a reta base de uma força, aquela força não gera momento em torno daquele ponto. Então o que eu quero dizer com isso? Vamos desenhar a reta base da força F aqui, ó. Vou desenhar ela de pretinho aqui. Para cá só, tá bom. Ela vai para o outro lado também, mas eu vou desenhar só para cá. Aqui está a reta base da minha força F. Essa força F aqui, ela não gera momento em torno de nenhum ponto que está sobre essa reta base. Por quê? Porque é a mesma história do pininho aqui, ó. Se o ponto está na reta base, o que eu não tenho? Eu não tenho braço. O braço é zero. Se eu não tenho braço, eu não tenho momento. Então, eu tenho uma infinidade de pontos aqui sobre a reta base da força, em torno dos quais essa força F gera momento. Repara que o ponto O não está na reta base da força, e nesse ponto O aqui, essa força, em torno desse ponto O aqui, essa força gera momento. Vamos calcular primeiro a interseção dessa reta base aqui com os pontos x e y, e aí depois a gente vai fazer uma continha para mostrar que realmente esse momento é zero. Então eu preciso calcular este ponto aqui, preciso saber qual que é este ponto e qual que é este ponto aqui, ó. Esse ponto aqui eu vou chamar de P e esse ponto aqui eu vou chamar de Q. Se a gente lembrar um pouquinho lá da teoria de funções afim, o que a gente sabe? A gente sabe, agora eu quero definir a função dessa reta base aqui para achar esses pontos P e Q, né? A gente sabe que uma reta no plano cartesiano, ela é dada pela equação y é igual a azinho que multiplica x mais b. Beleza. E o que eu sei? Eu sei que o a, ele é a tangente de um ângulo que a gente chama de alfa. O ângulo alfa é o ângulo entre a reta e o eixo x, que é esse ângulo aqui, ó. Se a gente pegar na nossa geometria, é exatamente esse ângulo alfa aqui do nosso triângulo. Então ele é dado já. E olha que interessante, a tangente do ângulo é o cateto oposto sobre o adjacente. Então a gente sabe que a tangente do ângulo alfa vale 3 dividido por 5, que é igual a 0,6. Então a gente já sabe que esse A aqui vale 0,6. Beleza. E eu tenho um ponto aqui, ó. Eu tenho um ponto onde eu tenho o x desse ponto e eu tenho o y desse ponto, que eu posso jogar nessa equação aqui. Então eu tenho y, a e x, eu vou achar o b. Então olha só, o y do ponto A aqui é 1,5. Então eu tenho 1,5 é igual ao meu A, que eu sei que é 0,6, que multiplica x. O x do ponto A é 1,2 mais o b. Então o meu b vai ser 1,5 menos 0,6, que multiplica 1,2.
Isso aqui vai me dar 0,78. Então essa equação aqui, ó, no fim das contas, ela é dada por y é igual a 0,6x mais 0,78. Beleza. E agora para achar os pontos P e o Q fica fácil, porque olha só, no ponto P, o que eu sei no ponto P? Eu sei que no ponto P o y dele é 0, eu preciso só achar a coordenada x. Então, se o y dele é 0, eu tenho 0,6x mais 0,78 aqui igual a 0. Olha só, 0,6x mais 0,78 igual a 0. Se eu passar o 0,78 para lá e dividir por 0,6, meu x será igual a menos 1,3 metros. Então, esse aqui é o ponto P. No ponto Q, o que a gente sabe? Ele está no eixo y, então o x é igual a 0. Se o x é igual a 0, a gente vai ter y igual a 0,6 que multiplica 0 mais 0,78. Isso daqui vai me dar 0,78. Então, olha só, os pontos aqui no eixo x e no y, onde o momento da força F será nulo, serão no eixo x, x igual a menos 1,3, y igual a 0, e no eixo y, y igual a 0,78, x igual a 0. Vamos fazer uma prova rápida disso aqui? Vamos calcular o momento dessa força F aqui em torno do ponto Q, por exemplo. Então vamos usar essas coordenadas aqui, ó. Momento de F em torno de Q. Olha só, vou fazer neste cantinho daqui, ó. Eu vou ter Fx gerando um momento positivo em torno do ponto Q. Então, somatória dos momentos em torno de Q agora vai ser Fx positivo. O braço de Fx, olha só, eu tenho 1,5 aqui no y, menos a distância aqui do Q, que é 0,78. Então, 1,5 menos 0,78 vai dar 0,72. Então, Fx que multiplica 0,72 e a força Fy gera um momento negativo em torno de Q. O braço dela continua sendo os 1,2 aqui, então menos Fy que multiplica 1,2. Isso aqui vai ser igual a Fx que multiplica 0,72 vai ser aproximadamente 2,4696 menos Fy que multiplica 1,2, que é exatamente 2,4696. Isso daqui dá 0 kNm. Então, olha só, deu zero mesmo, tá? Aquela teoria que a gente passou, ela se verifica. Então, esse era o exercício resolvido que eu queria passar para vocês, galera. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e um grande abraço.